O presidente da Rússia ratifica esta sexta-feira os decretos de anexação das regiões separatistas da Ucrânia após pseudo-referendos durante a ocupação militar. Suécia deteta mais uma fuga no Nord Stream 2 sem apontar responsáveis. NATO diz que os gasodutos estão a ser atacados e promete uma resposta. Depois de incidente com gasodutos no Mar Báltico, os analistas alertam que as infraestruturas europeias devem ser melhor vigiadas. Em comício eleitoral na cidade de Santos, no estado de São Paulo, Bolsonaro voltou a tecer duras críticas a Lula. Furacão Ian varreu o sudoeste da Flórida nos Estados Unidos e deixou cerca de 2 milhões de casas sem energia. Vladimir Putin assina esta sexta-feira à tarde em Moscou os decretos de anexação das regiões separatistas da Ucrânia, anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A ratificação acontece na sequência dos pseudo-referendos nas regiões sob ocupação russa, os quais o Kremlin alega terem resultado em mais de 90% de aprovação da anexação desses territórios pela Federação Russa, mas que a comunidade internacional diz serem ilegais e não reconhece. Depois desta ratificação, os decretos têm de ser aprovados pelo Parlamento russo, o que deve acontecer no início da próxima semana. Os russos que fogem da mobilização não são bem-vindos na Geórgia. Uma manifestação perto de um posto fronteiriço na quarta-feira deixou isso bem claro. Várias dezenas de pessoas mostraram que estão contra a vaga de cidadãos russos que chegam ao país. A Geórgia está ocupada pela Rússia, tal como parte da Ucrânia ainda está ocupada pela Rússia. Por isso não são bem-vindos aqui como amigos ou irmãos. Se querem mudar alguma coisa no país deles, se discordam e se são contra a guerra e a mobilização, devem resolver esses problemas em casa. A Finlândia tornou-se numa alternativa de exílio para os russos. Entre 7 e 8 mil pessoas atravessam todos os dias a longa fronteira terrestre. Os guardas fronteiriços estão preocupados com as filas de espera que têm vindo a aumentar na última semana. Aqui em Valimá, o tráfego tem vindo a aumentar desde quarta-feira, quando a Rússia anunciou mobilizações parciais no país. Verifica-se um aumento de até 40% no trânsito. O Cazaquistão está também entre os países anfitriões, de acordo com as autoridades do país. Mais de 98 mil russos atravessaram a fronteira desde o apelo à mobilização. Moscou anunciou na quarta-feira que a Rússia vai deixar de emitir passaportes para quem for mobilizado pelo exército. A Marinha que vigia o Mar Báltico está em alerta máximo após o incidente com os gasodutos Nord Stream que levam gás da Rússia para a Europa. Há indícios de ter ocorrido uma operação de sabotagem no local, que fica junto à Suécia e à Dinamarca, e despertou a atenção para a vulnerabilidade das infraestruturas críticas para a Europa. É urgente dissuadir futuros ataques, disse um analista à Euronews. Relativamente às infraestruturas críticas e ao que pode ser feito pelas marinhas europeias, há que reforçar a presença, mostrar que estão ativas junto a essas infraestruturas, bem como nas vias marítimas mais importantes. Um exemplo recente foi a decisão nesse sentido das autoridades norueguesas. Tornar a presença mais notória resulta numa espécie de dissuasão para os agentes estrangeiros. Outras infraestruturas cruciais que devem ser protegidas numa guerra híbrida são as redes de telecomunicações, incluindo os cabos submarinos, os meios para o fornecimento de alimentos e água, os transportes públicos, as centrais e redes elétricas, os sistemas de operações financeiras digitais. A União Europeia criou a Diretiva de Infraestruturas Críticas, que dá orientações aos Estados-membros para avaliar os riscos a nível nacional. A cada 4 anos são feitos relatórios de avaliação para corrigir as eventuais vulnerabilidades. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, pode ter chegado o momento de ser mais proativo, avisa um eurodeputado da região báltica.
Deviam ter escutado os nossos avisos de que o gasoduto Nord Stream era uma má ideia, porque aumentaria a influência russa na Europa, mas diziam que estávamos errados. Deviam também ter visto a nossa experiência de apostar desde 2008 na cibersegurança, que é muito importante, verdadeiramente crítica, para se estar preparado. Os ciberataques são uma parte óbvia dos conflitos da atualidade. Penso que o terceiro elemento é não ficar surpreendido com o que pode vir daqui para a frente. Nenhum dos dois gasodutos estava a ser utilizado no momento das explosões que terão provocado as fugas. Contudo, todo o gás armazenado está a escapar para o mar desde segunda-feira, causando prejuízos económicos e danos ambientais devido à emissão de gases poluentes. Os hospitais italianos têm estado sob grande pressão durante os últimos 3 anos devido à Covid-19. Mas agora um novo tipo de pandemia está a colocar um peso adicional no Sistema Nacional de Saúde. O custo da energia e do gás aumentou acentuadamente devido à crise internacional, não só para as famílias e para as empresas, mas também para o setor público e particularmente para o sistema de saúde. Somos uma instituição pública ao serviço dos cidadãos. Eventualmente, temos de pagar as contas. Ao mesmo tempo, não podemos definitivamente reduzir os nossos serviços. Mas o nosso dever é tentar conter o nosso consumo de energia o mais possível. O Hospital Cardarelli, em Nápoles, é o maior hospital do sul de Itália. Há apenas 2 semanas, este hospital recebeu uma fatura energética de 11,5 milhões de euros, um aumento de 100% em relação à fatura anterior de 5,6 milhões de euros. Nos hospitais nacionais e agências de saúde, os custos energéticos adicionais em 2022 vão aumentar para 1,5 milhão de euros. Não são como famílias ou empresas privadas. Os hospitais não podem simplesmente decidir limitar as necessidades ou reduzir a atividade. A assistência aos pacientes deve ser constante, tal como o seu consumo de energia, e alguns encontraram formas alternativas de obter o fornecimento de energia que necessitam. No Ospedale del Mare, em Nápoles, 4.500 metros quadrados de painéis solares produzem energia suficiente para permitir que este hospital enfrente a atual crise energética com maior confiança. As instalações de saúde são, por definição, consumidoras de energia e gás. Falamos de elevados níveis de consumo de energia elétrica e de gás. Por conseguinte, precisamos de nos equipar com sistemas e ter comportamentos que possam reduzir o consumo de energia. Nada pode ser feito em relação ao aumento dos custos da energia, mas o Sistema Nacional de Saúde pode trabalhar de forma mais eficiente no sentido de uma transição verde, começando com coisas simples, como desligar as luzes ao sair de uma sala. De mota e a sorrir. Foi assim que Jair Bolsonaro, da extrema-direita, chegou a mais um comício eleitoral, desta vez na cidade de Santos, no estado de São Paulo. A poucos dias das eleições presidenciais brasileiras, o atual chefe de Estado falou dos aspectos que não irá tolerar no país, caso seja reeleito. Eu não admito legalizar drogas em nosso país. Eu não admito ideologia de gênero nas escolas. Nós defendemos cada vez mais a família tradicional. Jair Bolsonaro teceu ainda duras críticas ao seu principal rival, o esquerdista Lula da Silva, e apelidou-o de maior ladrão da história do Brasil. As sondagens apontam para uma vitória clara de Lula nestas eleições, ele que já liderou o país de 2003 a 2010. O furacão Ian, de categoria 4, o segundo nível mais elevado, varreu o sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos. Rajadas de vento superiores a 240 km por hora, aliadas a fortes chuvas, provocaram inundações em várias cidades e deixaram cerca de 2 milhões de casas sem energia. A passagem do furacão Ian, um dos mais fortes a atingir os Estados Unidos nas últimas décadas, obrigou ainda perto de 2,5 milhões de pessoas a abandonar as suas casas.
O aeroporto internacional de Jacksonville cancelou todos os voos previstos para esta quinta-feira. Após tocar em terra, o furacão perdeu força. É expectável que atinja o nordeste da Flórida e depois avance em direção à Geórgia e Carolina do Sul, já como tempestade tropical.